Fala, galera ligada no 360 graus do mercado. Mais um vídeo aqui, terceira posição. Nosso medalha de bronze é ele, Renato Augusto, craque do Timão, meio atacante de 33 anos, veio do Beijing Guoan, da China para o Corinthians, retornando ao Corinthians. Seu anúncio foi feito no dia 22 de julho desse ano. Sua apresentação ocorreu no dia 11 de agosto apenas. Renato Augusto já tem 17 jogos nesse Brasileirão, 3 gols e 1 assistência. Ele veio, do Beijing Guoan da China e tem um valor de mercado de 5 milhões de euros, o craque meio-campista. Começar com Arte. Não tem muito o que falar, desse cara que já foi de seleção brasileira, é um dos pilares, desse Corinthians, que deu uma escalada na tabela, chegando a Libertadores. É um craque de bola, o Renato Augusto, né, Arte? Não tem muito o que falar dele não, né? Ele já, na reestreia dele, né, que ele entra no finalzinho do jogo contra o Ceará, ele já dá 2 toques na bola, já mete um golaço, assim, de fora da área, no ângulo. Fez um golaço, assim, contra o Cuiabá também, de fora da área, também na gaveta. Ele é muito técnico, é óbvio que ele não tem mais a explosão, não tem mais a velocidade que ele tinha na primeira passagem dele pelo Timão. Mas, sem dúvida nenhuma, é um jogador referência no futebol brasileiro, né? Da posição dele. Ele pode atuar como armador, como segundo volante. Na cabeça do Silvinho, como um falso 9 também, né? A gente tem que frisar. Na cabeça do Silvinho, ele faz esse papel de falso 9. Mas que ele domina ali praticamente todas as funções do meio campo e exerce-as com perfeição, né? Então, ele é um jogador excepcional para o Corinthians. Inclusive o Tite, né? Na seleção brasileira, disse que o foco dele, né, é recuperar o futebol do Felipe Coutinho, mas ele está também de olho já no Rafael Veiga e no Renato Augusto, né? O Veiga a gente até comentou um pouco no último vídeo, o Renato Augusto é o nosso terceiro colocado aqui, então realmente ainda tem chance, apesar de ter 33 anos, de voltar à seleção. Ele que é também muito falado após aquele jogo contra a Bélgica, que ele entra, faz um gol, mas também perde um gol, então, né, fica aquilo. Poderia ter sido diferente, mas ele também acabou fazendo um golzinho antes, que muita gente até esquece por conta do gol perdido. Mas sem dúvida nenhuma, é merecidíssimo esse terceiro lugar. É um craque, o Renato Augusto. Renato Augusto, né, Deco? Deu outra cara para esse Corinthians, né? Era um meio-campo sem Renato Augusto, agora um meio-campo com Renato Augusto, né? Não, sim, e ele ainda tá fora de forma, claramente, dá para ver que tá recuperando aos poucos isso, e é uma contratação mais para 2022, mas já tá fazendo muito, tá tendo muito impacto já, como a Arte disse, teve um golaço contra o Ceará, que não lembro se ampliou o placar ou se colocou em vantagem, e foi importantíssimo aquele gol. Teve gol também contra o RB Bragantino, que também foi um golaço, que ele vai lá, chuta quase sem ângulo e acho que diminui o placar, não lembro, foi diminuir o placar, depois o Mosquito empata. Só que dá para ver que ele, quando ele tá na posição certa, né, no meio campo, ele rende muito, ele é outro cara, ele vai buscar o jogo atrás, chega mais na frente, e também ele tem a bola aérea como fator muito bom, né, que ele chega de surpresa na área, às vezes não estão olhando e pode fazer um gol de cabeça, tudo, tirando que ele é um líder dentro do Corinthians, né, já tem toda a história e agora chega para voltar e continuar escrevendo essa história que é muito grande e bonita no Corinthians. É isso. Quero fazer uma pergunta para o Arte, né, já que ele comentou sobre seleção brasileira. Arte, a gente sabe que, entre os 23 ele é muito difícil o Renato Augusto tá, né? Mas, por exemplo, quando tem algum corte na seleção, algum jogador machucado, o Edenilson do Inter é sempre lembrado pelo Tite, né? Ele sempre vai ali, né? Sempre é lembrado. Então, assim, se o Renato Augusto jogar muito em 2022, se alguém se machucar ali do meio campo, Paquetá, Fred, você acha que tem uma vaguinha para o Renato Augusto ou você acha que já foi, não tem que levar mais, já deu na Copa de 2018? A sua opinião, se você fosse o Tite, você levaria ele se tivesse algum cortado ou não, já foi, segue em frente? Olha, a gente sabe que a seleção brasileira não é muito meritocracia, assim, né? O Tite, ele meio que tem seus preferidos, os xodós dele, que ele gosta de contar com os jogadores, e o Renato Augusto a gente sabe que é um deles, né? Trabalhou, o Tite também já trabalhou no Corinthians, conhece o jogador, então é um jogador que ele gosta muito, né? Inclusive o meio-campo em 2018 ali, em 2017, até antes da Copa, quando o Brasil vinha voando, contava com Paulinho e Renato Augusto, que eram dois jogadores ex-Corinthians. O Paulinho também é um jogador de confiança do Tite, mas que aí também já
tá num momento que não dá nem para cogitar, não tá nem jogando direito, quem dirá para a seleção. Então acho que é possível sim. Como eu disse, não é tanto assim meritocracia. Tem jogadores que estão jogando mais que ele, por exemplo, como se diz, tem Paquetá, assim, no meio campo também temos Fabinho, o Fred do United, tem bastante gente ali. Mas ele é um cara de confiança do Tite, então acho que não seria absurdo nenhum chamá-lo, mas pensando em ser titular, acho que está muito distante ainda, porque a pegada é outra, né, também. O Renato Augusto é um cara que ele faz muito mais a bola do correr do que ele mesmo correr. Ele não tem mais aquele físico de 5, 4 anos atrás, mas sem dúvida ainda é um craque. Acho que talvez cabe um lugarzinho assim na Copa se fizer um 2022 brilhante. E você, Dé, concorda com o Arthur sobre a seleção para o Renato Augusto? E outra coisa, queria pedir, né, que já que você acompanha bastante o Corinthians, para falar dessa posição do Renato Augusto de falso 9, né? Que o Silvinho colocou ele, é loucura, é mais falta de opção do que qualquer outra coisa. O que você acha disso? Não, acho que sobre a seleção, ele tem chance de ser convocado. Nos 11 não tem hoje vaga, porque tá bem definido, do meio para frente. Na zaga também tá tudo definido lá, quase. E acho que se ele fosse convocado, seria mais também para segundo tempo, administrar o jogo, ou talvez precisando de um gol, aí ele vai começar a criar mais jogadas, só que ele não é mais, como o Arte disse, ele não é mais aquele jogador que se consegue depender dele, ele precisa de outros caras para fazer render ao máximo. E sobre a posição dele, contra a Chapecoense, né, o último colocado do campeonato, o Silvinho foi lá e colocou ele de 9. Aí rendeu nada, ele até saía com um falso 9 para receber a bola, tudo, e fazia muita pouca coisa. Aí quando colocou o Jô lá, um pouco depois saiu o gol até e o time melhorou muito. E contra o Cuiabá, fez aquele golaço, ditou o time, deu uma linda assistência para o Roger Guedes. E é outro cara no meio campo, não tem nem como comparar. Ele é de 9, ele de camisa 8 mesmo. Bom, é isso. Então, esse foi o nosso terceiro colocado, medalha de bronze aqui no nosso top de contratações. Agora, bora para o segundo lugar.